Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Sr. Veríssimo e hoje a gente tá aqui pra tier list de episódios. Dessa vez episódios de depois da pausa, né, do episódio 9 até o episódio 20. Eu já fiz de antes da pausa do episódio 8 até o primeiro, né, do primeiro até o 8. E quando eu fiz antes da pausa eu já juntei com todos os outros episódios de O Segredo na Floresta e de Ordem Paranormal o primeiro. Mas dessa vez eu tô fazendo só dos depois da pausa, justamente pra não ficar muito grande. E sobre os episódios de depois da pausa, quando eu for comparar e tal, eu falo sobre eles também. E aí a gente tem uma visão geral de Desconjuração dessa maneira, certo? Então, vamos começar. Eu esqueci de colocar eles na ordem, porque eu sou burro. Mas o episódio 9 tá aqui. Isso, esse é o episódio 9. Bom, vamos lá. Episódio 9, Mansão Endiabrada. Cara, é um episódio... Assim, o começo é legal porque por causa do bagulho da saída das máscaras, né? Começa exatamente de onde parou. E aí, chega no final do episódio, ele é muito bom também. Que é a cena da morte do Tristan. E pessoalmente, no episódio inteiro, a minha parte favorita é as fotos do Kaiser ficando desse jeito aqui, que nem tá aqui, né, na capa do episódio. Cara, esse momento eu me arrepiei tanto, velho. Eu fiquei extremamente arrepiado. Foi, tipo, o momento que eu mais fiquei aterrorizado no RPG, tipo, desde o primeiro Ordem, sabe? Então foi um momento muito foda. Apesar disso, o episódio como um todo é, tipo assim, 3 horas desse episódio são bem, sabe, bem paradonas. Você tem que ter paciência. Essas tem, tipo, 1 hora que é muito intenso, que é muito bom. E 3 horas que não são tão boas. Então eu colocaria no S pelas partes muito boas. Mas eu vou colocar no A porque o episódio, de modo geral, não é top tier, assim. Não é tão bom. Ele só é mais demorado pra engatar. E aí engata de uma vez. Então é um episódio, de modo geral, bem ok, assim. Agora vamos pro episódio 10, que é Fotografias. É o episódio em que a gente descobre bastante sobre a casa, né? Todos os episódios a gente descobre muito sobre a casa, né? Porque tem um monte de coisa pra descobrir nela. É um episódio que, na minha opinião, é um pouquinho pior que o 9. Justamente porque tem um pouco menos dos momentos intensos que nem o episódio 9 teve. Ele teve uma cena em específica, que é a cena do viajante aparecendo e quase matando o Luciano, né? Quase não, né? Mas na época, pra gente, foi quase matando o Luciano. Então, essa cena foi bem legal. Mas tirando ela, o episódio foi bem investigativo e tal. Foi um episódio legal, mas na minha opinião o 9 foi melhor, tanto pelo comecinho quanto pelo final. O episódio 10 só teve ali aquela parte, e tirando ela não teve nenhum destaque muito grande assim, né, pro episódio 10. Aí o episódio 11, no entanto, que é o Lembrar, esse vai inaugurar a categoria S. Meus amigos, esse episódio, velho, meus amigos, este episódio, mano, nossa, é indescritível esse episódio, cara. Pra começar, que o viajante já é um monstro. Tipo assim, na tier list de monstros que eu vou fazer em breve, vocês vão ver um pouco mais da minha opinião sobre o viajante e porque eu acho ele tão incrível. Mas eu já vou dizer que o viajante é, tipo, absolutamente sensacional. É um dos melhores monstros que já pisou em Ordem Paranormal, por diversos motivos. E assim, um dos principais é a boss fight dele no episódio 11, que é fantástica. O monstro, o cara é um monstro, né? Literalmente é um monstro. Quase mata um monte de gente. Mata a Beatriz, mata 2 policial. Faz um estrago danado, mano. O cara é... Nossa, mano, a luta foi muito boa. A cena da Beatriz se virando resistida foi incrível. O Dante quebrando no final, né? A cena dele pedindo pra Beatriz se sentar no sofá. Cara, essa cena foi... Nossa, todo o episódio, do meio pra frente, foi sensacional. O começo também teve vários diálogos incríveis. Então eu acho que esse episódio, mano, é S e pertence no S. E é no S que ele vai ficar. Vou mover pra baixo aqui o coisa, porque eu acho que se eu deixar aqui vai ficar pouco distribuído os episódios nas categorias. E agora o episódio 12, Mudanças. Cara, esse episódio é interessante. Ele tem um desenvolvimento legal no Dante. Boa parte do episódio tentando proteger a Beatriz resistida. No final do episódio a gente tem uma revelação muito interessante, né? Muito interessante, pra não dizer o mínimo. Então assim, eu vou colocar ele aqui, cara. Eu vou colocar ele aqui na frente do 10.
Por motivos de que eu acho que esse episódio, explorando mais a casa e tal, foi um pouco mais pra frente, sabe? Foi um pouco mais interessante. De modo geral, foi um episódio mais consistente, com bons momentos de ação durante o episódio todo. Então, eu acho que ele merece ficar na frente aqui do episódio 10, na categoria B. O episódio 13, Bruxa Arrependida. Cara, esse episódio é muito bom, mano. Nossa, esse episódio é tão bom, mano. O episódio Bruxa Arrependida, ele é muito bom porque ele é, tipo, o ápice da investigação em Desconjuração. O Bruxa Arrependida, que é o episódio 13, é, tipo, o episódio da investigação. Não fica mais investigativo que isso, não fica mais plot twist que isso. Cara, quer dizer, no episódio final fica mais plot twist que isso, mas, tipo... a gente não tem mais esse feeling de investigação tão forte depois do episódio 13, sabe? É no episódio 13 que ele chega no ápice e tem o plot twist do Daniel no finalzinho do Espreitador. Cara, nossa, muito bom. Eu vou deixar no topo do A. Esse episódio é incrível e eu acho que pouca gente vai discordar disso. Episódio 14, O Espreitador. Porra, esse episódio é do cacete, velho. A boss fight é tão boa. Mas eu não sei se merece o S, cara. O S é uma categoria especial, assim, sabe? É uma categoria que é só pros episódios que... Então eu vou colocar no topo do A. Vou colocar no topo do A, acho que é um bom posicionamento pra ele. É um episódio que tem uma boss fight muito incrível, que é a do Espreitador. É um episódio um pouco menor do que o normal, mas com cenas muito intensas, assim, diálogos muito bons entre os personagens na primeira parte, especificamente. A Ivete participando foi muito bom, a aparição dela lá. Eu gostei demais, mano. Esse episódio, a boss fight do Espreitador foi muito boa. O Espreitador é um dos melhores monstros de Desconjuração, assim, período, assim, tem desde sempre. Então eu acho que ele merece o topo do A. Mas o S é só para aqueles episódios especiais. Então eu acho que não chega lá ainda. Episódio 15, Divina Comédia. Mano, esse episódio acontece umas coisas nesse episódio, cara. Nossa, mano, esse episódio, eu vou colocar ele na frente do Bruxa Arrependida, eu acho, hein, velho. Episódio que o Dante fica cego, episódio do enterro da Beatriz e da Eren cantando, da homenagem ao Trista. Nossa, acontece uns bagulho muito pica nesse episódio, velho. Eu acho que ele merece ficar aqui na frente, pelo menos do Bruxa Arrependida. Não sei se na frente do Espreitador, acho que não. Mas o 15 é muito pica, mano. O 15 é muito pica, Divina Comédia, mano. Eu acho que é o episódio mais emocional, assim. O 20 também, né? Mas o 20 e o 15 são os dois episódios mais emocionais. O 17... Enfim, né? Os três aqui. Esses três são os mais emocionais de longe. Esses são muito bons. Episódio 16, Melodia. Mano, eu achei esse episódio muito bom. Sendo bem sincero. Achei ele episódio muito bom. Tipo, especialmente o que eu curti, tipo, especialmente nesse episódio, foi a mecânica do boss desse episódio, que é o boss da melodia. E aí o Arthur ficar tocando e a galera ao redor, e o Arthur tocando com só braço. Essa cena, mano, é uma das melhores cenas de todo Ordem, tá nesse episódio. A música, inclusive, eu acho que eu vou fazer uma trilha, oh meu Deus, uma tier list de músicas de OSTs de Desconjuração. E esse episódio tem a Spirale Melodian, né, que é o tema do Arthur, que na minha opinião é a melhor música de toda a trilha sonora. É muito foda, é tipo a melhor de longe, assim. Então esse episódio tem um lugar especial no meu coração. Vou colocar ele aqui em cima no A, na frente do Bruxa Arrependida. Eu vou inclusive mover o B aqui, ó, esse aqui pro topo do B, o episódio 9 pro topo do B, pra ficar mais bem distribuído aqui. Eu acho que fica melhor assim. Episódio 17, Sacrifício. Cara, nesse episódio é difícil não falar que ele é o melhor, cara. Até o momento, né? Até o momento dele, ele era o melhor, com certeza. Nossa, esse episódio é completo. Eu acho que é um dos episódios mais completos de todo o Ordem, assim. Tem investigação com o bagulho do Fred e Mari. Tem ali o quarto dele, depois vão pra casa dele. Tem luta com a mulher afogada lá, muito foda a luta, mano, muito boa. O Luciano afogado, o Joey tretando com a mulher e tomando um supapo dela, a Eren entrando na frente, depois o Kaiser, o Arthur sendo afogado. De modo geral, mano, essa luta foi muito boa. E aí a gente tem, no final, mano, aquilo, né? Aquilo, o homem se sacrificando, que é tipo, até essa parte foi a cena mais emocionante, assim, que eu mais fiquei em choque quando aconteceu.
porque o Joey se tornou o meu personagem favorito. Ele já tinha se tornado meu personagem favorito, e nesse episódio ele se consolidou, assim, até aquele ponto, e foi muito bom, mano. Nossa, o Joey, meu Deus do céu, cara. Esse episódio foi outra coisa esse episódio. Episódio 18, Empape. Nossa, a luta, essa boss fight é uma das melhores boss fights nesse episódio. Mas eu não sei se... Nossa, mano, essa aqui é tão pica, velho. Mas o S... Mano, eu vou colocar no A. Eu vou colocar no topo do A. Porque o S é uma categoria especial, tá ligado? O S é uma categoria especial. Mas esse episódio vai definitivamente ficar no topo do A. Eu vou até mover o bruxa pra cá, mano. Ô, sério, que episódio bom, mano. A luta... Tipo, o episódio em si nem tem muita coisa. É só a luta do Empape. É tipo, é tudo que acontece. É a luta do Empape. E aí tem o Bruno também, né? O Bruno e a Clara salvando o Kais. Tem umas cenas muito fodas nesse episódio, né, cara? Não, vai ficar aqui mesmo. Mas, nossa, mano, esse foi um episódio muito bom. O Empape é um dos melhores monstros, um dos melhores bosses, né? Ele é muito forte. O Henry é muito legal. O Bruno, mano, ele aparece, assim, subvertendo totalmente as expectativas. O cara era do bem, no fim das contas. A morte da Clara foi muito chocante. Então, esse episódio, de modo geral, tem umas coisas muito massas, assim, que são bem fortes pros próximos episódios. E elas contribuem muito, principalmente a entrada do Bruno, né? E os players adquirem bastante exposição paranormal com o Empape. Então, de modo geral, cara, é um episódio que a luta é definitivamente a melhor parte. Mas ele tem, além da luta, ele tem várias coisas. Então é um episódio bem completo. Então é o topo do A pra mim. Tranquilamente o melhor do A. Tirigan, episódio 19. Cara, esse episódio, pra quem viu minha análise dele, sabe que eu tenho bastante problema com esse episódio. Apesar disso, eu acho um episódio bom. Eu não acho que ele é ruim, de maneira nenhuma. Mas eu vou colocar ele bem abaixo. Tipo, é difícil colocar ele muito abaixo, por causa que tem tanta coisa foda. Tipo, eu acho que esse episódio é uma das maiores concentrações de coisa que eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Aí fica, tipo, difícil de balancear, tá ligado? Porque tem muita coisa que eu gostei muito e muita coisa que eu não gostei. Então eu não sei direito onde eu coloco esse episódio. Eu acho que eu vou colocar no B. Eu vou colocar no topo do B aqui, só pra dizer. Foi um episódio bom, mano. Tipo, a galera acha que eu não gostei desse episódio de maneira nenhuma. Foi um episódio muito incrível. A luta da Sukal é sensacional. A Eren ficando louca no fim é incrível. Sabe, a Sukal foi um boss e um monstro muito bom de modo geral. O Tirigan, né, o Anthony, plot twists muito incríveis com ele, revelações muito boas. Então, assim, é um episódio muito bom. Mas eu tenho alguns problemas com ele. E se você ver lá a minha análise lá, eu explico melhor. Mas basicamente coisas relacionadas ali ao RP dos players. Não é o RP, é o metagaming de alguns, né? Especialmente por causa do Cellbit, da galera. Alguns momentos meio chatos ali. Que não foi culpa deles, mas foi coisas que aconteceu e que eu não posso apagar da minha mente, simplesmente. Então, esse episódio, apesar de ter muita coisa muito incrível, eu não consigo colocar ele no meio de todos esses episódios aqui que são impecáveis, que tem, tipo, zero defeitos, absolutamente zero defeitos. E aí o último episódio, né, cara, tipo assim, vamos lá, né, vamos lá. É o melhor, acabou que a categoria C aqui nem foi usada, deixa eu deletar. O último episódio é o melhor, tipo, acho que não tem nem dúvidas. E eu acho que é até difícil discordar disso, sabe? É o melhor, não só de depois da pausa, mas de depois de todo Desconjuração. É o melhor, é o final. E ainda bem que é o melhor, sabe? Tem que ser, tipo, o episódio final, na minha opinião, ele tem que ser o melhor. Porque é o episódio que vai... É a última impressão sua. É o final. É o que vai deixar você ali pensando sobre... Quando você parar pra pensar naquilo que você terminou de assistir, você não vai lembrar do meio, do começo. Você vai lembrar do fim. Sabe? O fim é o que marca mais. Quando você termina de assistir alguma coisa ou de ler alguma coisa, sabe? Então, o episódio final, ele tem que ser muito bom. E esse episódio final, ele com certeza é muito bom. Do começo ao fim, mano, muitas coisas incríveis sobre esse episódio que eu acho que eu ficaria aqui o dia inteiro falando. Se você quer ouvir, se você quer ver detalhes, ok? Se você quer ver em detalhes a minha opinião sobre cada um desses episódios, vocês podem ir nas minhas análises desses episódios, que estão todos aí no canal. Se vocês quiserem, tipo, por que ele não colocou tal episódio maior que o outro? Mano, minhas análises eu explico tudo, então você pode tirar suas dúvidas lá. Acesse aí, tem uma playlist no canal das minhas análises. Mas basicamente, mano, o episódio final ele é incrível por diversos motivos.
Os plot twists são muito bons, apesar de eu achar que eles poderiam ter sido um pouquinho melhores, ainda assim eu achei fantástico. Os momentos de personagem no começo foram incríveis. A luta contra o Gal é, na minha opinião, a melhor boss fight de todas, é a luta contra o Gal, ali no fim. Nossa, minha voz tá ruim hoje. E, principalmente, mano, pra mim a melhor parte desse episódio é o Kaiser, é o Angel of the Night, assim. Ele carregou esse episódio, tipo, eu acho que se não fosse ele, talvez esse episódio final não ficasse na frente do 17, porque o 17 foi extremamente completo, extremamente incrível, o do Joey, mas o Kaiser, ele consolidou o episódio final em primeiríssimo lugar, assim como o próprio Kaiser se consolidou em primeiro lugar dos meus personagens favoritos depois desse episódio. De modo geral, é um episódio que, assim, fantástico, superou o último episódio do Segredo na Floresta. Eu achei que isso era impossível, superar o último episódio do Segredo na Floresta, mas ele superou. Então, uau, parabéns aí pro episódio 20 de Desconjuração. Caso você esteja curioso, o episódio 6, o Elizabeth, que era o meu episódio favorito antes, ele entraria aqui nessa lista, ele entraria antes do Joey, aqui do episódio do Joey, e depois do episódio do Lembrar aqui do Viajante. Ele ficaria em terceiro, resumindo. Esses dois aqui superaram ele, apesar de eu amar aquele episódio, cara, não tem como, mano. Esses dois episódios são muito incríveis de maneira geral. O meu top 3 episódios é um reflexo do meu top 3 personagens, né? Porque o primeiro lugar é o episódio 20, que é o episódio do Kaiser, que também é o meu personagem favorito. Aí o segundo lugar é o episódio 17, que é o episódio do Joey, que é o segundo meu personagem favorito. E o meu terceiro episódio é o episódio 6, que é o da Liz, que é o meu terceiro personagem favorito. Então, tipo, tá o Viajante aqui, mas era pra ser o da Liz, se fosse com todos os episódios, sabe? Então, enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, por ter prestado atenção, se você prestou. Deixa aí nos comentários se você concorda ou se você discorda da minha opinião, o que vocês acham que pode mudar, que precisa, que vocês acham que eu fui infeliz, algum comentário que eu fiz, ou que vocês concordam, deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal para receber mais conteúdo aí de Ordem Paranormal, o pouco que vai ter aí, um pouco mais de tier lists que vão sair, e a grande review final, que vai sair daqui a algumas semanas, falando todas as minhas opiniões finais sobre Desconjuração em uma grande e uma só análise. Segue o Twitter aqui, ó, @fanordem, 136 membros da Ordem já estão lá. Segue nós lá, mano. E é isso. Muito obrigado a todos pela sua audiência, pela sua paciência. Eu sou o Sr. Veríssimo e até a próxima. Tchau!